Eu quero te agradecer muito aqui a presença, professor, e já começar perguntando para você, nós tivemos essa onda de calor quase, acho que inédita, né, no Brasil, em que as autoridades, inclusive, alertaram, né, para as pessoas tomarem cuidado, se hidratarem e tudo mais, com sensações térmicas perto de 70 graus, uma coisa que eu nunca pensei que pudesse existir no Rio de Janeiro, né? E eu fiquei imaginando você que sempre alertou muito antes sobre esses perigos, vendo isso acontecer agora, né, ao vivo e a cores, com enchentes, né, os eventos extremos espalhados pelo mundo todo e, notadamente, no Brasil, que também está no olho desse furacão todo aí. Como é que foi para você? Seja bem-vindo. Vamos lá para o nosso resenha. Obrigado, Conde. Bom dia a você, bom dia a todos e todas. Então, né, quer dizer, você estava se referindo ao fato de eu ter advertido, mas eu sou um recém-chegado nessa questão. Eu sou cientista, estão falando desde os anos 80, né? Eles estão falando desde os anos 80. Então, o que está acontecendo diante dos nossos olhos, é o que estava escrito já, de 1000 papers, 1000 artigos, 1000 relatórios, etc., inclusive do próprio IPCC, mesmo que o IPCC, né, que é o painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas da ONU, ele é caracteristicamente muito conservador, assim, no sentido que as previsões que eles fazem são sempre previsões muito, o mínimo, né? Quer dizer, nunca o que o IPCC falou foi contrariado no sentido de que as coisas aconteceram de forma menos graves. Em geral, o que o IPCC fala, você pode apostar que o que vai acontecer é mais grave ainda. Porque eles trabalham na base da unanimidade, entendeu? Então, vamos dizer que nós dois fôssemos o IPCC e eu tivesse uma posição mais conservadora que a sua. Aí a resultante seria a minha posição e não a sua, entendeu? Então tem que trabalhar na base do mínimo, do bottom line, da base, vamos dizer assim, das questões. E mesmo o IPCC já mostrava isso muito claramente, né? Então, a situação é essa, quer dizer, nós estamos... E o que eu acho que é importante que a gente tenha bem presente, viu, Conde, é o fato de que o que aconteceu agora no Brasil e está acontecendo no mundo é a pontinha da pontinha do iceberg. Sabe aquele aperitivo que você tem antes de começar o jantar, entendeu? Aquele aperitivinho. Então vai piorar muito e muito mais rapidamente do que a gente imagina. Né? Então é isso que eu acho que é a questão. E mesmo neste verão ainda, agora a gente está tendo, eu estou até com um casaco aqui, que eu sou friorento, mas neste verão agora, dezembro, janeiro, fevereiro, etc., você vai ver crises de ondas de calor extremo piores do que aquelas que já tivemos duas semanas. O cálculo que eu fiz assim, aquela onda de calor ocorreu agora há mais ou menos 2 semanas, né? Isso. Aí estamos ainda, acho que na primavera, né? Totalmente, até dia 21 de dezembro, certo? O verão vai ser pior. Vai ser pior porque o El Niño, a gente entrou no El Niño, né, em junho, né, de 2023. O El Niño está sendo previsto que ele vai chegar até mais ou menos maio de 2024. Ele nem começou o jeito forte dele. O segundo ano do El Niño, tendencialmente, é pior que o primeiro. Entendeu? Então, nós tivemos já uma primeira onda de calor, e nós vamos ter provavelmente uma segunda onda, uma segunda e a terceira, não sei quantas mais, até maio do ano que vem, que serão, historicamente falando, os El Niños do segundo ano são piores que os El Niños do primeiro ano. Então, nós podemos imaginar que o segundo ano agora, ou seja, 2024 até maio, nós vamos ter ondas de calor piores do que aquelas que nós conhecemos. Claro que isso não é 2 mais 2 igual a 4, é uma tendência, existe incerteza em relação a isso, mas a probabilidade é altíssima que isso aconteça. Que vai acontecer, que vai dar muita morte por aí, entendeu? Muita morte por aí. Não, nós já temos, inclusive, as estatísticas das mortes na Europa. A gente teve recordes de calor em toda a Europa, nos Estados Unidos, em regiões da Ásia. Quer dizer,
e o dado recente que saiu que, não sei qual agência que publicou, que nós batemos o recorde de 2 graus acima da primeira medição antes, no período pré-industrial. É esse o dado, né? Isso foi o Copérnicos, né, que é a Agência Europeia de Clima, que mostrou que nos dias 17 e 18 de novembro, nós tivemos, pela primeira vez, uma temperatura média diária, né, naquele dia, a temperatura foi 2,07 e 2,06 acima do período pré-industrial, que convencionalmente é 1850 e 1900. Então, pela primeira vez, durante 2 dias seguidos, 17 e 18... A temperatura média do planeta. Na média global do planeta, terrestre e marítima combinadas. Se você pegar só a terrestre, a gente já passou disso muito tempo atrás. Já passou muito disso. Porque o marítimo é muito mais lento. Primeiro, porque tem uma superfície maior do globo que a água, e segundo, porque existe a atmosfera em cima da água, ela é resfriada pela água. Então ela se aquece muito mais lentamente. E agora, se você pegar só as terras emersas, né, as terras que estão acima do nível do mar... Eu não vi esse dado está nessa publicação também? Não, mas nessa precisa publicação não, mas em geral, quando você fala do aquecimento global, você diz que aumentou 1,1, 1,2, 1,3, etc., é sempre global, no sentido que é terrestre e marítimo combinado. Entendeu? Então, por exemplo... Quer dizer, incluir os oceanos nessa medição até você perde a dimensão daquilo que está acontecendo. Até porque, Luiz Marques, tem o dado de que os pesquisadores... Eu conversei com a Luciana Gatti aqui no começo da semana, que você conhece tão bem, pesquisador, e o aumento da temperatura do Atlântico está deixando os pesquisadores assim em pânico. Quer dizer, 1,6 grau numa lâmina de água absolutamente colossal, né? E que provoca essas mudanças, por exemplo, de ciclones no sul, com mais intensidade e tudo mais. Você viu esse dado também? Sim, claro. A partir de uma certa temperatura, cuja agora eu não tenho certeza, mas eu acho que é 26 graus, quando o mar está acima de 26, a superfície do mar, né? Primeiros 700 metros, está acima de 26 graus, você tem as condições meteorológicas fundamentais para a geração de furacões. Por quê? Porque, claramente, como essa água já está mais aquecida, há um aumento muito grande da evaporação e, portanto, a atmosfera contém uma quantidade de vapor de água anormalmente alta, e isso é que permite que, dadas outras características, outras condições meteorológicas, se criem furacões muito grandes. Ora, o Atlântico Norte está excepcionalmente alto. A temperatura no Atlântico Norte está excepcionalmente alta, inclusive por razões que eu acho que os cientistas não têm completo conhecimento disso. E exatamente a conjunção de um El Niño no Pacífico Equatorial, ali na altura do Peru, e uma temperatura oceânica muito alta no Atlântico Norte é que convergiram para criar esse caos na Amazônia. Não é? Quer dizer, o caos ele é amplificado, o processo de aquecimento global é estrutural e é tendencial. Em cima desse processo, você tem fenômenos cíclicos que magnificam ainda mais, que intensificam ainda mais esse processo, né? Então, se não houvesse aquecimento global, esses processos cíclicos causariam pequenos distúrbios, tal, mas não seriam responsáveis por aquilo que está acontecendo agora. É a soma das duas coisas. É a tendência estrutural a uma temperatura mais elevada da Terra, que já estamos hoje em 2023, provavelmente nós vamos chegar em 2023, nós estamos em 1,4, 1,3, 1,4 graus Celsius acima do período pré-industrial, que é gigantesco, porque quando as pessoas falam 1,4 parece que não quer dizer nada, né? Mas quer dizer muito, entendeu? Quer dizer muito. Então, só para você ter uma ideia, né? Hoje está se discutindo um pouco mais sobre isso, mas, vamos dizer, a ciência consolidada diz que da temperatura média planetária da época do gelo, ou seja, 15 mil, 20 mil anos atrás, e a temperatura do Holoceno, que é, vamos dizer, aquela que ocorreu até 1950,
a diferença era de 5 graus. Então, você pode entender o que significa uma mudança de 5 graus, é uma terra coberta de gelo, para uma terra que é aquela que as civilizações conheceram no Holoceno a partir de 11.700 anos antes do presente. Então, quando se fala em 1 grau, 2 graus, 3 graus, a gente tem que ter presente esse fato. Perfeitamente, quer dizer, a gente acha que 1 grau, assim, a gente regula o ar-condicionado, fala, 1 grau não tem diferença nenhuma. Você nem sente, é isso, né? Não tem nada que ver, né? Escala planetária que tem uma outra dimensão. Eu estou imaginando aqui, quer dizer, se o Atlântico, nessa temperatura, já acelera a formação de furacões e tudo mais, quer dizer, se subir mais 1 grau, é ter furacão todo dia, né? Como se fosse assim, todo dia tem um furacão. Quer dizer, e é isso que caracteriza, inclusive, o próprio El Niño, entende? Porque se você tem um aumento da temperatura, porque o El Niño acontece mais ou menos entre cada 5, 6, 7 anos. Ele é meio imprevisível, mas, historicamente falando, você percebe que ele tem mais ou menos essa frequência. Num planeta mais 2 graus acima, nós estamos em 1,2, 1,3, 1,4, vamos ver ainda na média anual, você vai ter El Niños muito mais frequentes. Muito mais frequentes. A 4 graus você tem El Niño todo ano. Entendeu? Então também é uma somatória, né, de fatores que estão agindo em sinergia, que se potenciam reciprocamente, entende? E esse que é o grande problema, que é o tal da alça de retroalimentação. Porque você tem um fenômeno que acaba se retroalimentando ele próprio. Você não precisa mais agir de fora para dentro. Você não precisa mais queimar combustível fóssil para que o aquecimento ocorra. Entende? Esse que é o problema. Perfeito. Luiz Marcos, vamos falar um pouco dessa... Hoje se inicia a COP28. A gente estava falando aqui no bastidor, que é a pior de todas as COPs, no sentido de que ela é feita justamente no centro, né, irradiador do combustível fóssil, que é Dubai, e a gente tem um escândalo já colocado, né, que você me mandou aqui, que o presidente da COP fez negociações com os chefes de Estado, enfim, assessorias e tudo mais, para expandir a negociação de petróleo. Conta essa história para a gente aí. Então, o presidente da COP, né, é o Sultan Al-Jaber. Esse cara, ele tem vários chapéus, digamos assim, ele tem várias funções. Uma delas é ser o CEO, né, o presidente da ADNOC. A ADNOC é esse cavalheiro aqui. A ADNOC é a Abu Dhabi National Oil Company, né? A Companhia de Petróleo Nacional de Abu Dhabi, que é uma das cidades dos Emirados Árabes Unidos. E ele usou secretamente o papel da cimeira climática, né, da cúpula da COP, para impulsionar o comércio de petróleo com funcionários de governos estrangeiros, inclusive com o Brasil. Inclusive com o Brasil. Ele está tentando comprar a Braskem. O documento mostrando que ele fazendo pressão sobre a Marina Silva para que a Marina Silva interviesse ou pusesse ele em contato com o ministro das Minas e Energia para comprar a Braskem, que é uma empresa de produtos refinados de petróleo. Então, você vê que o cara... É como se fazer o congresso sobre a proteção das galinhas com o congresso das raposas. Certo? Então, as raposas... é uma coisa de um tal escárnio, é tão explícito, que eu acho que marca um momento histórico na história das COPs em que aquilo que se fazia debaixo do pano começa a se fazer em cima da mesa. E é exatamente isso que está acontecendo. Por quê? Porque, como eu estava te dizendo, a COP28 é a primeira em que você tem um standing, você tem um pavilhão da OPEP dentro da COP. Antigamente, já existia o quê? Já existia o fato de que os grandes representantes das companhias de petróleo tinham assento garantido nas mesas de negociação. Porque a COP é assim, ó, a COP são duas coisas, tá? A COP tem um lugar que está todo mundo lá fazendo
conferências, manifestações, mesas redondas. Eu participei de uma delas lá em Madrid, por exemplo, em 2019. Então, aí você tem um outro lugar que ninguém tem acesso, que é o lugar onde a coisa está acontecendo, as negociações estão acontecendo. Ali tem um filtro, só tem representantes de governos, né? Porque a COP é exatamente, então, uma conferência das partes, as partes são partes governamentais, e você tem algumas pessoas muito específicas, algumas agências, por exemplo, o próprio IPCC, e algumas agências credenciadas pela ONU, que têm também acesso a esse núcleo de negociações propriamente dito. Nesse núcleo de negociações sempre esteve presente, não sei se sempre, mas já há alguns anos já estavam presentes representantes de companhias de petróleo. No caso, inclusive, houve o grande escândalo de que o representante de um dos países africanos, agora eu não tenho certeza se era o Marrocos ou outro, mas minha memória não falha, na verdade era o presidente da British Petroleum. Esse país, que pode ser que seja o Marrocos, mas eu não tenho certeza, tinha nomeado como seu representante ninguém menos do que o presidente da British Petroleum, que estava lá, portanto, o lobo vestido com a pele de cordeiro, entende? Que acabou sendo colocado na imprensa, isso, e ele se defendeu, não, dizendo, mas eu estava lá também para fazer algumas propostas de energia de baixo carbono, etc. Ele estava lá, ele era lindo naquele momento. Ele não pensava em petróleo naquele dia, tá? Ele só pensava... Seria bom se os executivos do petróleo tivessem essa consciência, né? Mas a gente sabe que não é assim, né? Claro que não, certo? Claro que não. Então, e aí, pela primeira vez, você vai ter, então, um pavilhão da OPEP, né? Ou seja, o que os caras estão fazendo lá? Eles estão fazendo negócios. Estão fazendo negócio, certo? Eu, se fosse da OPEP, o que eu estaria fazendo, Conde? Negócio. Para isso que eu estou lá. Tá certo? Então não tem muito como escapar. Ô, Luiz Marques, nesse sentido, a gente viu o Lula indo, inclusive, também fazendo uma tour ali pela Arábia Saudita, os países árabes, fechando negócios também, quer dizer, divisas para o país, trazendo mais contratos, vamos dizer assim. A Arábia Saudita fez aí um contrato com a Embraer, né, de compra de aviões e tudo mais, o que pode ser bom para o Brasil e tal. Agora, uma figura como Lula, que vinha se notabilizando pela defesa do meio ambiente, intransigente, um discurso mais forte e tudo mais, participar de um encontro desses, tão permeado por essas negociatas, né, globais, o que pode significar? Quer dizer, o Lula ele pode fazer um discurso lá para quebrar tudo isso, né? Mas a gente... Acho que o Lula tem toda a razão de estar lá. Todos os chefes de Estado têm que estar lá. Eu faria uma grande crítica ao Xi Jinping e ao Joe Biden de não estarem lá. Uhum. Porque quando o cara está lá, é que a tomada de decisão é forte. Então, o Lula está fazendo o que ele tem que fazer, que é estar lá. No caso do Brasil específico, onde não é tão... Claro que o petróleo é absolutamente fundamental, tem que acabar com o petróleo. Agora, se você pegar a composição das emissões de gás de efeito estufa no Brasil, você tem alguma coisa que sempre dá ordem de mais de 70%, 72%, 74%, 75% das emissões brasileiras provém do agronegócio. É o agronegócio o problema do Brasil. Petróleo também? Claro, não estou querendo dizer que não. Mas vamos pegar os números. O agronegócio emite mais que o petróleo no Brasil? Muito mais. Estou falando para você, das emissões de gás de efeito estufa do Brasil, você tem, agora o número exatamente eu não tenho, mas é certamente mais de 70%. 40% em desmatamento. 30 e tantos por cento é a própria agropecuária, as emissões de metano, por exemplo, de 224 milhões de cabeças de gado do Brasil. São 224 milhões de cabeças de gado, segundo o último dado do IBGE, que já é um pouquinho velho, deve estar para cima de 224 milhões, mais boi do que gente. E, portanto, cada uma desses boizinhos e dessas vaquinhas são ruminantes que emitem metano. Metano é um gás de efeito estufa extremamente mais poderoso, inclusive, que o CO2. Embora tenha uma permanência na atmosfera menor,
mas ele é muito mais poderoso no espaço de 100 anos, ele é 28 vezes mais forte do que o CO2 em 100 anos, 80 e tantos por cento no espaço de 20 anos. Então, o Brasil, o grande problema do Brasil, não estou querendo aliviar para a Petrobras, não, mas claro, o grande problema do Brasil é o agronegócio. É uma inserção do Brasil no mercado internacional. O Brasil é o maior produtor e exportador de soja, é o maior produtor e exportador de gado, é o maior rebanho do mundo, mais do que a Índia, inclusive. Então, o problema do Brasil chama-se agronegócio. Depois a gente vai falar da Petrobras, tudo bem, é um problema também. Mas o problema grande, a pedra gigante que está no caminho, o elefante na sala, é o agronegócio. O elefante, inclusive, que é a sua editora, que publicou o teu livro, o Decênio Decisivo. Você falou elefante só para eu falar do teu livro, né? Eu levantei a bola para você cortar. No livro do Luiz Marques, que é, enfim, referência. Eu vou colocar o link aqui para vocês, que é o Decênio Decisivo. Aliás, eu me inspirei no título do teu livro para nomear esse evento de hoje aqui também, o Clamor do Clima, uma certa aliteração, assim. Quem sabe um dia me convida para a Academia Brasileira de Letras lá. Você sabe que o Krenak já começou bem, já começou bem. Já comecei bem. Deixa eu trazer comentários aqui do público. O Edson Antunes está dizendo: o capitalismo destrói o planeta, esquenta o clima. Quer dizer, a gente vive justamente essa grande ficha caindo, né? Que é o ultraliberalismo que massacra qualquer tentativa de um planeta minimamente saudável e sustentável. O Fernando Bai está dizendo aqui: a condição Enso é El Ninho do perfeito. Assim Pacífico. Teremos El Ninhos ou Laninhas 5N55, 170 da... não sei. Isso as coordenadas norte, sul, leste, oeste. Perfeitamente. Aliás, bem longe do Peru. Mesmo que a temperatura suba na região, sempre teremos anomalias meio grau acima ou abaixo. Obrigado, Fernando Bai. Diga que isso é exatamente o que caracteriza um El Ninho forte, quando você tem um certo número de meses com uma temperatura 0,5 acima ou abaixo, El Ninho ou Laninha, você tem, então, esse fenômeno. É um fenômeno cíclico, natural, que sempre aconteceu, pelo menos desde os registros que se tem a respeito, e que vai continuar acontecendo. É um fenômeno cíclico de toda a variabilidade natural do sistema climático global. O problema é que ele se torna cada vez mais frequente com medida que você tem e que você tem um aumento da temperatura, e ele age intensificando a tendência estrutural ao aumento da temperatura causado pelo gás de efeito estufa. A questão é que o planeta está dando a resposta agora. Eu estou sentindo isso muito fortemente, mesmo não tendo, por exemplo, a experiência, enfim, a vivência que o Luiz Marques tem dessas questões, né? A gente sente que é uma reação do planeta, assim, violenta, né? Desses últimos eventos, cada vez mais frequentes, cada vez mais extremos. Só pegar o comentário do Sérgio Capilé. Querido Sérgio, grande abraço para você. Agronegócio não é o problema do Brasil, a emissão do agronegócio é que é. Tudo bem, a questão gramatical aqui, né? Paremos de dividir os segmentos econômicos dos cidadãos nacionais. Não, eu não estou de acordo com ele. O problema não é apenas a emissão, o problema é o desmatamento, o problema é a monocultura e o problema é a utilização de fertilizantes industriais e de agrotóxicos extremamente alto. Foram liberados agora recentemente mais um lote? É o famoso PL do veneno, que agora está sendo chamado PL do câncer, né? A bancada do câncer, né? No Congresso Nacional. Então, o agronegócio não é apenas um problema de emissão. Aliás, não é nem o mais grave. O agronegócio põe fogo nas florestas. Nós sabemos que no Pantanal, em 2020, foram feitos, a Polícia Federal saiu na imprensa, 4 fazendeiros puseram fogo no Pantanal, mataram 17 milhões de vertebrados. Né? Então, o agronegócio é um complexo de problemas que são o problema do Brasil. São o problema do Brasil. Se você tivesse... Basta pensar isso. Se você tira o agronegócio e passa para uma agricultura familiar de baixo carbono, uma agricultura que seja próxima do consumidor, que não seja de monocultura, que não use agrotóxico, que não use fertilizantes industriais no nível que eles estão usando, que vai causar os piores problemas depois nos sistemas aquáticos, né? Porque você tem um excesso de fertilizantes que criam uma quantidade gigantesca de algas que acabam apodrecendo, que acabam gerando zonas mortas nos oceanos, assim por diante. Então,
não tem nenhum aspecto que o agronegócio, que você possa caracterizar do agronegócio, que seja positivo para o Brasil. E eu dou mais um exemplo que é o fundamental, que é o seguinte: se você pegar os municípios do Brasil com a maior concentração de gado, são os municípios com os piores índices de desenvolvimento humano. Então, o agronegócio não traz nenhuma prosperidade para o Brasil, nenhuma, ao contrário. São os lugares onde tem a maior concentração de trabalho escravo, ou análogo à escravidão, como eu devo dizer. São os municípios com as maiores violências, assassinatos, são verdadeiros, são jagunços que estão a serviço desses violência contra os povos indígenas, né? Exatamente, tá certo? Então, se você enquadra o agronegócio, se você descontinua o agronegócio, você tem um país que tem todas as chances de desenvolvimento social, econômico muito melhor. Luiz Marcos, para a gente concluir, hoje a conversa, né, meia hora, o nosso papo aqui, voou, né? Voou, porque você sempre traz muita informação, muito conteúdo, e aí a contagem do tempo é mais intensa, né? Eu queria que você falasse, quer dizer, o grande problema do Brasil hoje é o agronegócio, definitivamente, sem aliviar para a Petrobras. Quer dizer, é o que mais emite, é culturalmente o mais deletério, mais cancerígeno. É mais retrógrado, né? Mais retrógrado. E você vê alguma movimentação nesse novo governo no sentido de pelo menos entender que esse é o problema? Eu acho que existe uma ampla compreensão dessa questão, mas você tem um Congresso que é majoritariamente a bancada do boi, que é aliada à bancada da Bíblia e da bala, que são as 3 piores bancadas do Congresso Nacional, que tem uma capacidade de exercício de poder gigantesco. Então, vamos ver agora, acho que o grande desafio agora é se o Lula consegue vetar o PL do veneno, que acabou de ser, né, porque o Brasil está, você sabe, eu não vou querer entrar no teu horário, mas o Brasil é o país com... Nós estamos utilizando, em 2017, antes do Bolsonaro, em 2017 nós estávamos usando 5,8, quase 6 quilos de agrotóxicos por hectare no Brasil. Por hectare. Enquanto que em 1990 nós não usávamos nem 1 quilo, 0,88, 880 gramas por hectare. Agora estou falando de quase 6. Então, o uso de agrotóxico, e é uma engrenagem, porque você usa mais agrotóxico, por que você usa mais agrotóxico? Por hectare, hein? Não estou falando de extensão. Sim. Porque você precisa cada vez usar mais, porque você tem sempre uma parcela seja das ervas que você considera daninhas, seja dos animais, dos insetos, dos fungos, etc., que são resistentes. Então, você tem que usar mais. Tá certo? É claro. Então, aí você tem... E grande parte, você sabe, grande parte desses agrotóxicos são proibidos na Europa, são produzidos na Europa e exportados no Brasil, mas lá você não pode usar. Tem a grande... Acho que você talvez já tenha entrevistado, se não entrevistou, faço um grande apelo para que você entreviste, é a Larissa Bombardi, que é a grande especialista de agrotóxicos no Brasil e que está chamando os agrotóxicos de armas químicas contra o povo brasileiro. Ela tem toda a razão. Nós estamos usando armas químicas contra os indígenas para expulsá-los dos lugares. E estão conseguindo. Isso que é o pior. Vamos ver se o Lula veta, hein? Pelo amor de Deus. Vamos ver. O Lula vetou a desoneração, né? Enfim, que é um outro debate e tudo mais. E vamos ver, já foi para a sanção para ele, né? Ele vai voltar da COP28, já vai se deparar com essa questão aí. Resta saber se ele vai estar bem orientado, assessorado ali para poder produzir esse veto. A gente ganhou mais um tempinho aqui, porque eu estou esperando o próximo convidado entrar. Maravilha. Então vamos aproveitar para a gente falar mais alguma coisa aqui. Por exemplo, vamos falar da Petrobras. Saiu o investimento da Petrobras para 2024, se não me engano, até 2028, não sei se para os próximos 4 anos ou 3, mas ali tem um percentual para energia limpa. A Petrobras poderia ser um vetor de, digamos, descarbonização do Brasil, né? Seria uma questão de vontade política. Você acha que isso é viável? A Petrobras não pode chamar Petrobras, ela tem que chamar Energibras. Energibras, tá certo? Então, ela tem que descontinuar completamente o seu investimento. Ela tem um patrimônio de líquido, um patrimônio de experiência, um patrimônio material, financeiro, etc., que não é de se jogar fora, muito pelo contrário, um grande patrimônio, é brasileiro, é nacional. Agora, ela está usando isso para
azarar com o Brasil. Entendeu? Então, no século XX, a pessoa achava que se você tinha petróleo, você ia ficar rico. Hoje, e era verdade. Mais ou menos verdade, vai. Mas tinha o seu lado de verdade. Hoje não. Hoje, quanto mais petróleo você colocar queimar, mais pobre você vai ficar, porque você vai ter que arcar com consequências que são gigantescas. Então, o FMI, tá? O FMI não é um ambientalista, tá de acordo comigo? O FMI não é ambientalista. Muito bem. O que o FMI fala é o seguinte, que o custo que a sociedade arca por causa das consequências do uso do petróleo é de 5,1 trilhões de dólares por ano. Se você colocar todas as pessoas que ficam com câncer, que morrem por causa de condições atmosféricas, de poluição atmosférica, etc., e todas as questões dos eventos meteorológicos extremos, então você tem um prejuízo real. O que está custando o petróleo para a humanidade é 5,1, agora é 5,3, corrigindo, 5,3 trilhões de dólares, segundo a última. Então, o petróleo não está causando riqueza, pelo contrário, o petróleo está causando pobreza, né? E isso é cada vez melhor, porque, veja, quando você queima petróleo, você joga dióxido de carbono. O dióxido de carbono é um grande aquecedor do planeta. Ele absorve energia e radiação infravermelha e permanece, portanto, essa dissipação do calor que deveria ir para o espaço não vai para o espaço, fica aqui, é como se estivesse colocando um cobertor em cima do planeta. O CO2 ele tem uma vida útil enorme, ele tem uma vida muito grande, ele é um gás muito estável. Parte dele fica milênios na atmosfera. Portanto, quando você está queimando um barril de petróleo, você está comprometendo o clima do planeta por muitos séculos. Então, é isso que a gente precisa ter, que entender o seguinte, nós estamos, sabe, quando você já está no vermelho, e aí você pega e compra sei lá o quê, a 1000 prestações, você vai ter que pagar o resto da sua vida aquilo lá, entendeu? Então, é isso que a gente tem que entender, tem que parar o petróleo. Vai ter problema? Vai ter que ter prejuízo? Sacrifício? Vai. Mas se você não parar, o sacrifício e o prejuízo é muito maior. Então, tem que escolher entre o ruim e o péssimo, entende? Aceleradamente. É como ter de votar ou no Massa ou no Milei, né? É mais ou menos aquela situação. Exatamente. Acho que você matou a charada. Ô, meu querido Luiz Marques, muito bom conversar contigo mais uma vez. Vou te chamar em breve para a gente ir completando e insistindo um pouco. Com prazer, Gustavo. Em abrir sempre esse debate aqui, cada vez mais crítico, né? A gente sentiu na pele, finalmente. E agora vai vir outras ondas aí, de calor, e, enfim, de secas enormes, coisas do gênero. É líquido e certo, né? É líquido que vai acontecer. Isso aqui a gente precisa se precaver. Diga, querido, você quer dar um recado final? Não, eu só ia dizer que não é líquido, não, é seca mesmo. É seca mesmo, tá bom.